Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, Carol, boa noite para vocês, para os ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera. Semana começando e os viajantes lá de Brasília de volta, né? Presidente Lula, os presidentes do Senado e da Câmara que o acompanharam na visita ao Sudeste Asiático e coisas que estavam ali paradas, discussões, né, que ficaram paradas nesse período, voltaram à tona e uma delas é a reforma ministerial, que está encruada, né? A Ana Carolina Tomé tem mais informações ao vivo lá em Brasília. Boa noite novamente, Ana. Boa noite para você também, Débora. Boa noite aos nossos ouvintes. Pois é, após voltar de viagem, o presidente Lula ainda faz o cálculo político das trocas que pretende fazer na esplanada. De acordo com a apuração da repórter Gabriela Echenique, a reforma ministerial prometida a aliados vai depender do apoio que partidos do Centrão vão dar nas eleições de 2026. Para isso, Lula deve chamar os presidentes de algumas legendas para conversar. Partidos como o PP e o PSD cobram mais espaço ou mesmo ministérios mais robustos. União Brasil já fez chegar ao presidente que não vai aceitar perder uma das 3 pastas que tem. Alguns ministérios até estão na mira de Lula, como o Desenvolvimento Agrário e a Secretaria-Geral da Presidência, mas o Centrão pleiteia pastas com mais orçamento. Um ministro do governo disse sob reserva que o presidente avalia até que ponto será bom para o governo ceder uma pasta robusta a um partido que, em 2026, vai desembarcar do governo e apoiar um eventual adversário de Lula nas eleições. Mesmo assim, as mudanças ainda estão sendo discutidas no Palácio do Planalto. Isso porque o governo faz outro cálculo da governabilidade no Congresso Nacional. A equipe econômica depende do aval da Câmara e do Senado para colocar em prática vários projetos, entre eles o da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. As declarações dos presidentes de partidos do Centrão com críticas ao governo têm pesado na decisão de Lula. Ciro Nogueira, do PP, por exemplo, é um dos líderes da oposição no Congresso e já defendeu que a legenda desembarque do governo, mas tem fufuca como ministro do Esporte. Além disso, quem assumir um ministério agora e quiser se candidatar a algum cargo político terá que deixar o ministério em abril do ano que vem. Débora. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. E eu acho que esse ponto que ela traz aqui, né, da eleição no ano que vem, né, Vera? E tem também a baixa popularidade do governo nesse momento. Isso diminui o poder de barganha? Diminui, né, Débora? Porque o governo está mal avaliado, tem aí a perspectiva ainda de não se saber quem vai ser o candidato no campo bolsonarista e o fato de que o Congresso hoje não depende tanto do governo para que os congressistas façam chegar dinheiro à sua base. Então, o poder realmente de atração, de barganha do governo hoje é muito menor do que já foi em ciclos eleitorais passados. Isso é uma dificuldade que todo governo tem. A economia vai razoavelmente bem, mas tem uma perspectiva de inflação bem acima da meta, que semana a semana vai se confirmando, ainda acima, bem acima dos 5,5%, quando a meta é de 4,5% com um intervalo ali, 3,5% com um intervalo de banda de 1,5%. Então, muito complicada a situação para o governo conseguir fidelizar esses partidos só na base da reforma ministerial. E uma reforma ministerial sempre muito limitada, porque ele não pode tirar petistas de algumas pastas que são desejadas por esses partidos do Centrão, não pode desalojar esses próprios partidos para colocar outros. Então, é aquela coisa, farinha pouca, todo mundo querendo seu pirão primeiro. Agora, Vera, o presidente Lula viajou com uma galera aí para o Japão, né? Tinha expectativa ali de que esse tema também fosse debatido, aquelas conversas de pé do ouvido no avião e tal. Que rumo isso tomou? Foram conversadas essas questões na viagem. 2 dos principais aí fiadores que o Lula quer ter para essa grande aliança que ele pretende formar para o ano que vem estavam na comitiva,
que são os ex-presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, e os atuais também, que foram os que pegaram o bastão e, portanto, continuam com muita ligação com os seus antecessores. Acontece que não se tem certeza nem de que Pacheco e nem de que Lira vão estar no governo, que eles vão aceitar a ideia do Lula de integrarem o ministério e, com isso, ajudarem na costura para que os partidos estejam com o presidente no ano que vem. O Pacheco, inclusive, tem aí uma grande possibilidade de migrar de partido. Ele está no PSD do Gilberto Kassab. Mas as discussões todas em Minas, ainda mais depois da morte do Fuad Noman, que era do PSD, levam a crer que o PSD pode migrar para a órbita do Romeu Zema em Minas. Isso forçaria a que Rodrigo Pacheco saísse do partido. E aí tem duas perspectivas, duas possibilidades para ele ir. Ou para a União, que hoje é o partido que está no comando da Prefeitura de BH, o vice do Fuad é do União, ou ir para o MDB, que era uma ideia mais antiga do Lula, com a possibilidade de ser vice do Lula em 2026. Acontece que no MDB tem gente que já está nessa fila para ser vice, caso o partido fique com o Lula, que também não é uma coisa tão simples. Então, nada definido, tudo muito gelatinoso ainda, muitas possibilidades na mesa, muita gente fazendo apostas ali para frente, mas sem querer se comprometer desde já, meninas. O governo perdeu o time dessa reforma ministerial, Vera? Acho que não é questão de timing, é que se fizesse antes também não teria essas garantias, porque justamente elas dependeriam de ser um presidente com uma grande popularidade, que, portanto, todo mundo considerasse imbatível no ano que vem, a ponto até de desencorajar outros candidatos fortes do campo adversário a saírem candidatos. Por exemplo, o governador de São Paulo, por muito tempo, entoou aquele discurso de que, olha, eu não sou candidato a nada, eu não sou candidato a nada, mas isso mudou e isso não é mais verdade. Ele tem aparecido como candidatíssimo aí em algumas bolsas de aposta, em conversas ele já não nega a possibilidade de ser candidato, e isso advém do fato de que ele acha que não é mais impossível vencer o Lula, que pode ser possível mesmo com todas as desventuras que o Jair Bolsonaro está enfrentando. Então vejam que é um cenário realmente complexo. Acho que o timing aí mudaria pouco, Débora. Agora, vai gerando uma situação meio esdrúxula, né, Vera? Porque tem uns ministros aí que estão meio famoso pato manco, né? Não é mais chamado para tomar café, não tem reunião, não vão nas agendas. Fica aquela situação desconfortável. O caso da Cida Gonçalves. No Dia Internacional da Mulher tinha um evento lá alusivo à data, o Lula cancelou e depois não deu mais satisfação. Tem o Márcio Macedo também da Secretaria-Geral, que todo mundo também dá como certo que vai cair. E aí fica essa situação, né? O café está frio, mas quem entra no lugar, né? Pois é, essa pasta dele agora eu nem sei se está tão cobiçada, porque era uma pasta que poderia abrigar a Gleisi Hoffmann. Como ela foi para a articulação política, não vejo ninguém querendo fazer parte de uma pasta que é uma função meio, com muito pouca visibilidade eleitoral. Seria alguém do PT mesmo, então teria pouco reflexo para esses outros partidos. E o Ministério da Mulher seria um jeito de realocar a ministra de Ciência e Tecnologia se ficar certo que a Tabata Amaral vai para o governo, coisa que também, para mim, não está totalmente desenhada, porque justamente o PT, né, não gosta da ideia de ter a Tabata no governo. Então, também isso tá ali meio indefinida, essa questão de quem pode sair, quem pode migrar de pasta só para não ficar sem cargo. Realmente uma situação bem complexa essa, mas eu acho que agora a prioridade do governo é aprovar a pauta do IR e não necessariamente fazer essa reforma. Vamos ver. E por falar em pautas prioritárias ou não, a gente volta a Brasília. A Samantha Klein tem mais informações sobre o PL da anistia. O PL partido diz que já tem votos para avançar nessa matéria, né, Samantha? Boa noite novamente. Débora, olha, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma ter nos seus cálculos mais de 300 sinalizações de apoio dos parlamentares ao mérito e, por consequência, também ao requerimento de urgência do projeto que prevê a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Depois que Bolsonaro se tornou réu no Supremo, o PL tem
pressa máxima para colocar este tema em pauta, ainda que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tenha sinalizado a interlocutores que o tema não é urgente, da mesma forma que ele não pretende se indispor com o Supremo Tribunal Federal. No entanto, amanhã tem uma reunião envolvendo o presidente Hugo Motta com a oposição, também com líderes da base, como do PT, por exemplo, para tratar desse tema, para alinhar os próximos passos. Uma fonte próxima de Hugo Motta afirmou que ele não pretende recriar aquela comissão que estava analisando o PL da anistia ainda na gestão de Arthur Lira, mas essa é uma das possibilidades com as quais o PL também conta. Portanto, essa semana é tida como decisiva para a oposição. As bancadas oposicionistas estão empenhadas justamente em aumentar também o número de assinaturas mínimas necessárias para um requerimento de urgência, que são 257. O PL afirma que vai conseguir apoios do União Brasil, do Podemos, do Republicanos, do PP, do PSDB, além do PSD, que parte do partido já sinalizou apoio ainda na semana passada. E aí, por isso, esse cálculo acima de 300 deputados. Já os partidos da base estimam que o PL está inflando esses números, mas sabem que o apoio existe e que é de mais de 200 deputados na Câmara dos Deputados. Segundo aliados do ex-presidente, a manifestação também convocada para o próximo domingo pode dar aí força para o PL da anistia, assim como o próprio caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que foi autorizada a cumprir a prisão domiciliar em casa. Então, esse é um entendimento, ainda que no ON os líderes do PL digam que não há nenhuma intenção de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os governistas temem o avanço dessa pauta, ainda que digam que não há apoio popular nas ruas, mas é algo que está realmente em análise. O PT, inclusive, analisa aí já ações, quer ter na manga ações prontas para recorrer ao Supremo Tribunal Federal, declarando eventual inconstitucionalidade, ou até mesmo fazer notícias, crimes, com relação ao eventual avanço dessa matéria, como uma intenção de atrapalhar o julgamento que está relacionado aí ao inquérito do golpe. Com vocês. Obrigada, Samantha. Ô Vera, essa insistência da oposição em pautar essa PEC da anistia mostra uma dissonância, né, entre a pauta do Congresso e o que é prioridade para o governo e também com a vida real das pessoas, porque a gente tem visto as manifestações, tanto pró-anistia quanto contra, flopadas, né? Em Copacabana, 18 mil pessoas ali no ato com o Bolsonaro. No fim de semana também as manifestações contra a anistia com muito pouca gente. Então, assim, as pessoas na vida real não estão exatamente muito preocupadas com esse projeto, né? Não estão. Ainda que elas respondam, por exemplo, a uma pesquisa, né, e manifestem que eu gostaria dessa anistia, realmente não está na sua preocupação com o dia a dia, naquilo que impacta a sua vida, naquilo que elas gostariam de ver o Congresso discutindo. Mas faz parte daquilo que a gente sabe, uma tentativa do Bolsonaro de colocar esse assunto na frente para que ele seja ali uma espécie de porta de entrada para a discussão depois, a posteriori, da anistia, ou um indulto, ou uma graça para ele mesmo e para os outros que virão a ser condenados por tentativa de golpe de Estado, os que eram integrantes de um plano para dar o golpe de Estado e não os executores da tentativa de golpe, que foram os do 8 de janeiro. Acontece que para todas essas coisas, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento já mais ou menos consolidado e que é muito majoritário na corte de que não cabe anistia, não cabe indulto, não cabe graça, não cabe nenhum tipo de perdão, seja do Congresso, seja da Presidência da República. Então, ainda que essa pauta avançasse na Câmara, depois no Senado, por pressão do PL, ou o que quer que seja, eu não acredito que eles tenham 300 votos, eu acho que isso é uma conta deles só para constar realmente, só para fazer o assunto ficar aí em evidência. Ainda que eles conseguissem passar isso no Congresso, a tendência era ser derrubado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É chegar lá e bater numa muralha, bater num paredão e parar.
E quanto ao que você pergunta, Carol, sobre o que o governo, né, tem de prioridades, é claramente dissonante, mas é uma daquelas situações a que um governo fraco tá submetido. E fraco no sentido de não ter apoio no Congresso, não ter um apoio parlamentar sólido, porque a sua agenda fica à mercê dos movimentos políticos da vez. Essa é uma das questões, mas tem também aquela PEC que muda a questão da lei da ficha limpa, tem a tentativa de mudar o foro privilegiado, e com cada uma dessas questões vai se gastar um tempo enorme. E naquilo que realmente importa ao governo, que é tocar a agenda econômica, fazer passar a promessa do Lula de dar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, isso vai ter um caminho mais tortuoso, mais lento do que o governo gostaria, e com uma grande possibilidade de que não passe o projeto exatamente da maneira como o governo mandou. Nessa linha, tem uma pergunta de ouvinte aqui, o Luiz Antônio. Não seria inconstitucional ou menos ilegal os deputados deixarem de votar matérias importantes na Câmara por motivos corporativistas e não políticos? Na verdade, tudo acaba sendo político, né? Mas acho que ele fala aqui justamente as pautas que dizem respeito ao dia a dia da população vão ficando para trás. O que é inconstitucional, eventualmente, é o tema de cada uma dessas matérias. Então, nessa questão aí, todo mundo considera que é inconstitucional você indultar, anistiar ou perdoar quem comete crimes contra o Estado, quem comete uma tentativa de golpe de Estado. Então, nesse caso, o tema pode vir a ser considerado inconstitucional. Mas o Congresso ele tem o direito de discutir matérias que a gente considera corporativistas. Aliás, ele faz isso o tempo inteiro, decide sobre emendas, decide sobre salários de servidores, sobre salários dos próprios parlamentares, sobre salários do judiciário. Então, isso em si não é inconstitucional. Eu acho que é o caso de cada um olhar para o parlamento que elegeu, porque ele foi eleito por todos nós, não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso, e pensar, é esse tipo de parlamento que eu quero? É esse tipo de representação que eu acho que me satisfaz? E aí pensar nisso na hora da próxima eleição. Mas, geralmente, a gente já esqueceu dessas coisas na eleição seguinte, nem lembra em quem votou, não lembra como aquele em quem a gente votou se comportou e etc. Né? Gente, vamos falar sobre exploração de petróleo na margem equatorial, na Foz do Amazonas, porque a presidente da Petrobras disse que espera que o IBAMA autorize a avaliação pré-operacional na Foz do Amazonas agora no mês de abril. A Raíssa Cerdeira tem os detalhes. Oi, Raíssa, boa noite para você de novo. Oi, Carol, muito boa noite de novo. Pois é, essa estimativa foi dada pela presidente da estatal, Magda Chambriard, hoje, né? E essa APO, essa avaliação pré-operacional, ela é um simulado de eventuais acidentes, como, por exemplo, um vazamento de óleo, e a última etapa para o licenciamento ambiental para perfuração na bacia da margem equatorial. A exploração da costa que se estende aí do Amapá ao Rio Grande do Norte é uma aposta da Petrobras para expandir a produção de petróleo, né? Está podendo render aí, segundo projeções da própria Petrobras, cerca de 10 bilhões de barris, mas esse projeto tem enfrentado muita resistência do IBAMA e de ambientalistas que alegam que essa operação representa riscos ambientais elevados. Então, agora, a Petrobras esperando que o IBAMA autorize em abril mais essa etapa, a realização da avaliação pré-operacional nesse processo de liberação. Só que mesmo com essa liberação, as perfurações iniciais não começariam imediatamente. Para realizar esse simulado, a Petrobras precisa ter a sonda no local da possível atividade de perfuração. O IBAMA já autorizou que a companhia inicie a limpeza desse equipamento, né? É necessário uma limpeza dessa sonda, só que, segundo a Magda Chambriard, o deslocamento do navio sonda até o norte do país deve durar aí ainda 2 meses. A presidente da estatal disse que um centro para tratamento de animais eventualmente atingidos por vazamentos, que está em construção em Oiapoque, no Amapá, vai ser entregue nos próximos dias para dar seguimento, então, a esse processo. A gente está com a sonda já limpando o casco com a autorização do IBAMA, né, sendo mobilizada para a limpeza do casco. E os próximos passos vai ser a autorização do exercício simulado, né?
Bom, e a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas vai ser tema de uma reunião entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Reunião essa que deve acontecer aí nos próximos dias, mas Petrobras, então, é otimista em relação a essa autorização do IBAMA para a realização da avaliação pré-operacional no processo de liberação da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, mas lembrando que não é algo imediato, né, Carol? Ainda demoraria aí pelo menos 2 meses, segundo a presidente da Petrobras. Carol. Obrigada, Raíssa. Já num tom abaixo, né, a Magda Chambriard, daquele que a gente ouviu do ministro Alexandre Silveira uns dias atrás, deve ter umas 2 semanas, dizendo que faltava coragem ao IBAMA para liberar a exploração na Foz do Amazonas, né? A gente tem visto esse afã do governo de começar logo essas explorações, mas ela teve um pouco mais de tato e um pouco mais de diplomacia. Mas eu acho que não vai ter como o Ministério do Meio Ambiente esperar por mais muito tempo e conseguir segurar por mais muito tempo essa questão. A ministra Marina Silva tem dado todas as demonstrações de que não vai pedir demissão por conta disso, porque ela já fez isso lá atrás, por pedir demissão por conta de divergências, mas deixou agora de cogitar essa possibilidade. Ela disse que lá atrás ela não imaginava que pudesse fazer frente a essas dificuldades que ela tinha de implementar a sua agenda, de fazer valer o seu ponto de vista e priorizar a discussão ambiental frente a um forte desenvolvimentismo que vinha, principalmente da então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que veio a ser depois a candidata, portanto, ela era muito prestigiada pelo Lula, mas agora a Marina tem colocado nas entrevistas que ela dá o fato de que, para além da questão ambiental, que ganhou uma centralidade no debate não só no Brasil como no mundo todo, existe uma questão política que é, de um lado, o projeto do Lula e, de outro, um projeto do Bolsonaro, que ela associa a uma ideia de risco para a democracia, a possibilidade de uma visão autoritária e negacionista prevalecer, que, então, portanto, ela não diz com todas as letras, mas que dá para entender da fala dela, quando ela diz isso, que ela está disposta a engolir mais sapos agora do que engoliu no passado. Só que, para que ela possa fazer isso, sem também sair desmoralizada e sem sair humilhada, o governo tem de dar a ela a possibilidade de um discurso. E qual é essa possibilidade de um discurso? Deixar que as etapas técnicas sejam cumpridas ali como ela vem imaginando. Então, a uma negativa do IBAMA tem de se seguir alguma garantia por parte da própria Petrobras de que essa avaliação que ela vai fazer para estudar a viabilidade de se explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, que isso vai se dar sem risco para as populações locais, sem risco para a flora, sem risco para os rios que estão lá, sem nenhum risco ambiental maior do que os muitos desafios ambientais que já acontecem na região amazônica e que a gente já tem acompanhado ao longo desse tempo. Então, é isso que ela quer, que o governo dê a ela um discurso que respeite os limites técnico e político e que não tenha um ministro se imiscuindo nas questões da sua pasta, como o ministro Alexandre Silveira vem fazendo. Então, acho que a Magda Chambriard aí, ela faz o papel de quem tem interesse em abrir essa nova fronteira de exploração de petróleo, mas sabe que não pode ir com os 2 pés na porta, como fez o ministro durante esse tempo todo. Até porque num tema delicado como esse, né, Vera, a área ambiental, eu digo da sociedade civil, vai fazer muito barulho e vai cobrar muito governo, né? Ainda mais num ano de COP30 no Brasil, né, Débora? A gente é anfitrião dessa COP, uma COP que já vem eivada de muitos desafios, porque os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, ninguém tem garantias mais de que o financiamento acordado ano passado vai ser cumprido, que a gente vai chegar àquela meta que já era considerada insuficiente de 300 bilhões de dólares ao ano para você fazer frente à emergência climática. Então, num ano como esse, a gente precisa ter no Brasil um discurso que seja coerente com a necessidade de se fazer uma transição energética, de sair da dependência de petróleo, senão a gente vai ser muito cobrado. Então, a Marina também está preservando isso, o fato de que o Brasil é o anfitrião da COP
e não pode chegar sendo o país mais questionado depois dos Estados Unidos, né? Muito bem, meninas, a gente faz agora um intervalo, você fica com as notícias da sua região, na sequência tem Repórter CBN e logo depois Eduardo Graça comentando assuntos internacionais aqui no Viva Voz. E o Viva Voz está de volta e hoje é segunda-feira, dia de Eduardo Graça aqui com a gente, falando sobre política externa e predominantemente sobre Donald Trump e as implicações das suas políticas para o mundo. Boa noite, Edu. Boa noite a todas, boa noite, gente. Boa noite. Olá. A gente está à espera aí dessa quarta-feira em que finalmente serão colocadas na mesa as cartas da política tarifária do Trump. Ele já deu muitos indícios, já voltou atrás em algumas coisas, então ainda existe um alto grau de expectativa, de ansiedade, mas também de incerteza quanto ao que está por vir, Eduardo. Em relação a isso, o que a gente pode esperar? Quais as implicações para o Brasil? Ainda não está claro, né, o que ele vai anunciar. Pessoas familiarizadas com os planos, elas dizem, pelo menos que estão familiarizadas com os planos, dizem que os assessores do Trump têm avaliado várias estratégicas, inclusive bases jurídicas, porque algumas dessas aplicações de tarifas podem ter discussões aí, não só na OMC, mas até internamente nos Estados Unidos. Algumas das propostas em consideração poderiam entrar em vigor imediatamente, né, logo depois do anúncio na quarta-feira, enquanto outras poderiam levar mais tempo, que também não se sabe quanto tempo seria, mas estariam mais protegidas contra desafios legais. Fala-se em tarifa global de 20%, fala-se em tarifa direcionada para cada país, fala-se em tarifa diferente para cada setor da economia. A palavra, Vera, nesse caso, é indefinição, que é algo que o mercado, como a gente sabe, não gosta. E o mercado está num vai e vem insano, né? Hoje as bolsas em Nova York começaram em baixa, mas aí houve uma ligeira recuperação após uma declaração da porta-voz do governo Trump, que afirmou que os Estados Unidos já conseguiram concessões de vários países com essa ameaça das tarifas nessas últimas semanas. O que o mercado, de uma forma otimista, traduziu como as tarifas vão ser menos apocalípticas do que se espera. Mas não há garantia alguma. Garantia de nada, né, Edu? Vou pedir para você ficar um pouquinho mais próximo do microfone, por favor, porque amanhã tem eleições especiais que podem servir, inclusive, como um termômetro, né, da popularidade de Donald Trump. Que eleições são essas e que importância elas terão? Então, amanhã a gente tem 3 eleições importantes nos Estados Unidos. São locais, são eleições especiais. Normalmente não seriam tão importantes assim, mas elas são por quê? Uma eleição é para uma vaga na Suprema Corte do estado do Wisconsin, que é um estado pêndulo nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do quão apertado esse estado é para a decisão ali de quem ganha as eleições presidenciais, o Trump venceu no ano passado por 29 mil votos, no universo de mais de 3 milhões e meio de eleitores. Então é muito apertado. E hoje essa Suprema Corte tem uma maioria democrata por 1 voto. O que os republicanos gostariam é que o candidato à Suprema Corte conservador, teoricamente ninguém é partidário, tá? Ninguém é candidato do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Mas a realidade é bem diferente. Que esse candidato ganhe, porque aí vira a maioria para o outro lado e pautas como, por exemplo, o aborto, que hoje nos Estados Unidos não é mais uma pauta federal, graças inclusive ao presidente Trump e as indicações dele para a Suprema Corte, possam passar nesse estado que é um estado pêndulo. Tem uma outra questão assim, muito específica, é que a Suprema Corte é que decide nos Estados Unidos dúvidas em relação ao desenho dos distritos eleitorais. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, cada distrito elege um deputado. Só que a divisão desse distrito geográfica, é feita de acordo com o que os deputados acharem melhor. Se você tem uma maioria republicana na Assembleia Legislativa, ele tende a fazer um desenho que favoreça os republicanos na hora do voto. Então, a importância é para as eleições daqui a 2 anos. De meio de mandato. De meio de mandato, que o Trump não quer perder de jeito nenhum, cadeira alguma, porque a vantagem que o Partido Republicano tem hoje na Câmara é muito pequena. E, historicamente, o partido de oposição vence essas eleições. Então, as chances dos democratas, mesmo com todos os problemas do partido hoje, uma marca completamente numa situação difícil com os eleitores americanos, ele ainda é ligeiramente favorito nessas eleições. Então, essa eleição tem um peso. E aí também tem, amanhã, eleições em 2 distritos na Flórida, que são 2 distritos republicanos, com maioria republicana. Porém, pesquisas internas do Partido Republicano mostram que um desses distritos,
que era ocupado por aquele nosso velho conhecido Mark Waltz, que foi indicado para comandar a segurança nacional do governo americano, que foi aquele que convidou, por engano, o editor-chefe da revista The Atlantic para entrar num grupo de Zap, que não era Zap, né? O Signal, parecido com o Zap. E que ali estavam falando sobre o bombardeio no Iêmen, e ele viu aquilo tudo, enfim, uma falha de segurança nacional muito grave. O candidato republicano, nesse distrito, começou a cair, a despencar nas pesquisas. E o candidato democrata começou a subir. E esse candidato democrata é um professor de escola pública, que tem falado muito da inflação, que não se resolveu nos Estados Unidos, e dessas tarifas que a gente estava falando antes, da guerra tarifária, como ela pode ser muito complicada para a vida diária do americano, porque os preços vão subir, provavelmente, e ele fala muito da situação da educação nos Estados Unidos enquanto professor, do fim do Ministério da Educação na prática nos Estados Unidos, da perseguição que está acontecendo a estudantes nas universidades americanas, da chantagem que está sendo feita de você colocar dinheiro federal para pesquisa, por exemplo, desde que as universidades sigam uma linha ideológica. Então, o que se espera amanhã, embora os republicanos sejam favoritos nesses 2 distritos, no Wisconsin é mais apertado, é que se os democratas conseguirem uma boa noite amanhã, que pode significar, inclusive, chegar atrás dos republicanos, mas muito próximo. Para se ter uma ideia, o Mark Waltz ganhou no ano passado com mais de 30% de votos. Se isso acontecer, vê-se como um plebiscito ruim para o Trump. Mostra que os americanos, nesses 2 meses e 10, 12 dias de governo Trump, começam a torcer o nariz para ele. Ô, Edu, e no meio disso tudo, o Donald Trump já começou a falar em terceiro mandato, né? O que também não surpreende quem observa com olhos mais atentos o que já aconteceu em algumas autocracias aí no mundo. Sim, é verdade. Engraçado que na campanha eleitoral, Carol, inclusive eu tive em alguns comícios em que foi perguntado isso para ele, as pessoas gritavam terceiro mandato, ele dizia não, de jeito nenhum. Ele mudou de opinião. Nada quer dizer que ele mude de novo, mas ele mudou de opinião dizendo que é possível sim que ele exerça um terceiro mandato, o que constitucionalmente nos Estados Unidos é proibido, né? Desde 1951, uma emenda na Constituição foi feita para deixar bem claro que um presidente só poderia ter 2 mandatos. Mas ele começou a dizer que é possível, inclusive, outras maneiras. Por exemplo, que o vice-presidente hoje dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que é conhecido hoje pelos republicanos como a pessoa que diz sim, senhor, com mais ênfase para o Trump, que ele seria o candidato a presidente, o Trump a vice, aí ele renunciaria depois de eleito e o Trump assumiria. E assim, juristas sérios dizem que isso não faz o menor sentido. Mas já há juristas ligados ali mais à extrema-direita que dizem que tem maneira, sim, para se fazer exatamente isso. Ou que o Trump continue como vice-presidente, mas mandando. O Vance fica presidente, a rainha da Inglaterra, e ele fica como vice mandando. Tudo isso é uma doideira, né? Assim, a única maneira certa de se conseguir que ele tenha um terceiro mandato é que se mude a Constituição. Só que para isso, aí a gente volta na história do quão importantes são os votos nos Estados Unidos distritais, para isso ele precisa ter 2/3 do Senado e da Câmara. Se ele conseguir, daqui a 2 anos, essa maioria de 2/3 no Senado e na Câmara é muito difícil, de fato, aí isso vira algo plausível. Mas Sim. a emenda veta a possibilidade de se candidatar a presidente e não veta a vice? Então, isso tudo é uma interpretação. Se você ler a 12ª emenda, eu acho que nós 3 e a Carol, nós 4, a gente ia concordar que veta a vice também. Esses juristas mais à extrema-direita dizem que veta a candidatura, mas não que ele seja escolhido vice-presidente. Enfim, a gente vê nesses momentos que a democracia é muito tênue, né? E mantê-la dá muito trabalho. Exatamente. Obrigada, Edu. Até segunda que vem. Obrigada, gente. Um abraço. Até, Edu. Obrigada. E, meninas, a gente continua no tema da democracia e no tema da política internacional, porque hoje houve a notícia da condenação que pode levar à prisão da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen. Quem traz as informações para a gente aqui no Viva a Voz é a Nadédia Calado. Boa noite, Nadédia. Boa noite, Vera. Após ser considerada culpada de desvio de fundos públicos da União Europeia pelo Tribunal de Paris, a líder francesa de extrema-direita Marine Le Pen afirmou que a decisão foi política. Ela vinha liderando pesquisas eleitorais, mas agora está inelegível por 5 anos e afirmou que a decisão da corte teve a intenção de impedir justamente que ela concorra à presidência da França em 2027. En France, dans le pays des droits de l'homme,
Na França, o país dos direitos humanos, os juízes implementaram práticas que eram reservadas a regimes autoritários. Pense no dia fatídico desta segunda-feira, 31 de março de 2025. O que isso representa para a nossa democracia e para o país, onde milhões de franceses serão privados por um juiz de primeira instância sem qualquer recurso possível do candidato que hoje é dado como favorito na eleição presidencial. Então foi uma decisão política. Acredito que o Estado de Direito foi totalmente violado pela decisão que foi tomada. Totalement violé par la décision qui a été rendue. As declarações foram dadas ao canal de TV TF1. Ela também elogiou o colega de sigla Jordan Bardella, que agora deve ser o candidato presidenciável da sigla Reagrupamento Nacional. Le Pen também recebeu uma sentença de 4 anos de prisão, 2 suspensos e os outros 2 em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e multada em 100 mil euros, mais de 600 mil reais. O advogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, afirmou que ela vai recorrer da multa e da pena de prisão. Je suis assez consterné de voir que l'un des motifs. Estou muito consternado por ver que um dos motivos que permitiram à Corte justificar a execução provisória da sentença foi o exercício pela senhora Le Pen do direito à defesa, porque a senhora Le Pen, como os outros acusados, exerceu seu direito à defesa, como, por exemplo, pedindo uma prescrição, que é a base de qualquer defesa de qualquer acusado, e por isso haveria um risco de reincidência no crime. É totalmente inacreditável a criminalização da defesa. Na minha opinião, é completamente escandaloso. Que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. Le Pen, portanto, não pode se candidatar, mas pode manter seu assento no Parlamento Europeu até o fim do mandato. Outros 8 eurodeputados e 12 assistentes também foram considerados culpados. Segundo a acusação, ela e correligionários desviavam dinheiro de assessores do Parlamento Europeu para pagar funcionários do partido, e isso teria acontecido ao longo de 4 anos. Os envolvidos negam as acusações, Vera. Obrigada, Nadédia, pelas suas informações. Ali, como aqui, é um caso em que a Justiça agiu e foi firme e inabilitou uma candidata muito popular, uma candidata que vem ali obtendo expressivas votações e crescentes votações, eleição a eleição. E lá, como aqui, inevitavelmente esse julgamento esbarrou nessa acusação de perseguição política. Qual é a diferença em relação aos Estados Unidos? Lá, Donald Trump enfrentava tanto acusações de ter tentado solapar a democracia, como é o caso de Jair Bolsonaro aqui, como acusações por crimes comuns, como também Bolsonaro enfrenta em alguns casos, como o das joias sauditas, e como é o caso da Le Pen. Ela está sendo condenada por nada mais, nada menos que peculato, corrupção, portanto. Não tem nada a ver com as suas posições políticas. Mas os Estados Unidos, tanto num caso como no outro, não impediram Donald Trump de se candidatar a despeito de graves acusações, tanto de tentar conspurcar a democracia, quanto de ter cometido crimes comuns. Então, no Brasil e na França, a justiça foi mais firme, foi mais dura, mas isso não vai evitar que uma parcela grande da sociedade se coloque contra a justiça e acredite nessa tese de que ela, na verdade, é vítima de um complô para banir a direita das eleições. E vejam só, né, uma lei muito parecida, uma legislação muito parecida com a nossa lei da ficha limpa, que teve apoio do partido de Le Pen. Exatamente, e que aqui estão tentando relativizar e suavizar justamente para não conseguir punir mais, como puniu o Bolsonaro, como puniu o Lula lá atrás, em 2018, para tornar mais branda a lei da ficha limpa. Vera, muitíssimo obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz. Combinado, meninas. Um ótimo jornal para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Vera, tchau, tchau.